Seguinte, o que a gente vai falar, então, é sobre o Iracema, de José de Alencar. É uma obra que representa a primeira fase do romantismo no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso primeiro, um pouquinho sobre José de Alencar, pouquinho, né, vamos tentar, e daí a gente começa com o enredo mesmo, tá? Então, o que a gente precisa lembrar do romantismo brasileiro, mais precisamente da primeira fase? Daquele objetivo inicial, né, do porquê desse movimento. A ideia era justamente, na verdade, esse padrão foi estabelecido primeiro em Portugal, depois que ele foi importado, né, para cá, trazido para cá, e aí a gente tem que pensar, então, no objetivo inicial dele, que é justamente fazer com que aquela nova classe social em Portugal, a burguesia, tivesse uma identidade, tivesse uma tradição, né, porque somente quem representava a elite econômica do país é que tinha aquela questão da tradição, né? Histórias tradicionais, um ponto para onde voltar, um ponto como referência. Agora, os emergentes, inclusive isso acontece hoje, né, na nossa sociedade. A gente, inclusive, há um tempo atrás, teve esse tipo de discussão pela mídia, de uma forma geral, que é justamente aquela questão da classe, das famílias tradicionais, e a falta de classe, ou a breguice, dos emergentes mesmo, né? Que aquela pessoa que não tinha nada começou a ganhar dinheiro muito rápido e aí essa pessoa não tem muito referencial, né? De como utilizar esse dinheiro da forma correta. Então, vez ou outra, nós temos exemplos desses na mídia para a gente poder refletir e para a gente poder até comparar com o que aconteceu no romantismo, do porquê do romantismo surgir, né? Não só aqui no Brasil, mas de forma mais importante em Portugal. E a ideia, então, é servir como base um movimento literário dessa nova classe social. Então, por isso é que nós temos uma ideia de uma linguagem mais acessível, de uma linguagem menos elaborada, né? Do falar do cotidiano, justamente para que as pessoas pudessem se identificar através daquelas histórias todas. Ah, sim, isso é possível. Eu não posso ficar pensando em mitologia grega, por exemplo, né? Mitologia romana. Por quê? Não são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu não posso vivenciar tudo isso. Então, eu tenho que falar de coisas que sejam alcançáveis, palpáveis no meu próprio dia a dia, para que tudo isso faça sentido para mim e para que a literatura ganhe realmente a funcionalidade que lhe cabe, que é a questão do entretenimento, né, nessa época. Então, uma das grandes formas das pessoas todas conversarem, refletirem, se divertirem, era através da literatura. Então, o romantismo, ele vem com essa ideia. E a primeira fase, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem essa visão, então, de buscar uma identidade nacional, a reconstrução de uma identidade nacional. Portugal, não só Portugal, mas todo o continente europeu, vai buscar a sua identidade, o seu referencial dentro da história deles, claro, né? E o melhor momento que se busca, então, é a Idade Média, é a Alta Idade Média, né? Não a Baixa, onde as coisas ruins começam a acontecer, mas a Alta Idade Média, e principalmente aquela ligação do homem com a religião, não que a gente vai voltar para a história do teocentrismo, a ideia não é essa, mas da beleza da ligação do homem com a sua religião, daquela questão de princípio, de moral, de respeito, de bons costumes, que era o que a religião pregava, né? Aquele ideal do cavaleiro, né? De realmente buscar a moral, os bons costumes, de defender os injustiçados, de realmente representar algo que fosse bom e algo que fosse copiável dentro da sociedade. Então, Portugal volta a essa realidade. Aqui no Brasil, a gente tem que voltar para aquilo que é a nossa história, as nossas origens. E aí a gente vai voltar no tempo por volta de 1500, 1600. Né? E aí a gente vai ter a figura do índio como grande herói nacional. Só que ainda assim, nós estamos fortemente influenciados pela literatura portuguesa. Então, a gente vai querer, a todo custo, dentro dessa literatura de busca de identidade nacional, moldar o nosso herói nacional, que é o índio, segundo os moldes da Idade Média, segundo os moldes do cavaleiro medieval. Então, em muitos momentos, a gente vai ver o índio se comportando de uma maneira que, na verdade, não é a natural do indígena brasileiro,
mas justamente para atender esse ideal, né, do bom índio, do bom selvagem, né? E aí dentro dessa história a gente não pode esquecer que num primeiro momento a gente tem a mescla, né, na verdade, das duas raças, né, do homem branco proveniente de Portugal, proveniente do continente europeu e de todas as raças indígenas que tinham por aqui, né? E é isso que a gente vai encontrar nas primeiras obras, tanto da poesia romântica quanto dos textos em prosa do romantismo. E é isso que a gente vai falar agora dentro da literatura do José de Alencar. Não podemos nos esquecer de que o José de Alencar, ele tem uma obra bastante extensa, né, bastante vasta. Ele é um autor que escreveu, que tem obras que representam as três fases do romantismo brasileiro. Então ele tem o romantismo da primeira geração, que é o indianista, tem o romantismo da segunda geração, que é o ultrarromântico, e tem o romantismo da terceira geração, que é aquela fase condoreira, né, que busca mais aquelas questões sociais, o regionalismo, né? Então é um autor bastante rico e por esse motivo é um autor que realmente se dedicou a escrever, à literatura. Então ele é um autor que realmente ganha um apelo bastante forte junto ao público. As pessoas gostam do José de Alencar. E por que se gostam? Né? Primeiro que ele tem realmente essa função de mostrar uma linguagem mais acessível e histórias que sejam mais agradáveis. E segundo, pelo fato de que as publicações dele são feitas a partir daquele esqueminha de folhetim. Lembram que nós já comentamos sobre isso? O que era o folhetim? É a publicação em partes, né, da obra completa. Então, na verdade, a obra, enquanto ela vai sendo escrita, ela vai sendo publicada através do jornal, como se fossem fascículos, e que depois a pessoa teria a obra na íntegra, né? A maioria das obras de um certo período, a gente está falando de 1865, e a gente está falando de criação de imprensa no Brasil só a partir de 1808, né? Então, a gente está falando aí de um período em que o povo brasileiro está descobrindo o que é, na verdade, algo impresso, né, em suas mãos, que tenha sido produzido aqui no Brasil, que não tenha vindo de fora. Então a gente vai ter a encadernação dessas obras como livros, como obras na íntegra, tempos depois, né, não é de forma assim automática. Por isso também que as publicações elas acontecem inicialmente de forma fascicular, né? E aí também tem aquela questão de que você prende o público, né, nessa história. Assim como a gente tem hoje as telenovelas, que nós temos porçõezinhas, né, da história inteira, diárias, também eles tinham porções pequenas da história de forma diária. Então é uma forma de envolver o seu leitor, de fazer com que o leitor consuma o jornal, de fazer com que o leitor consuma a própria obra, porque uma vez que a obra seja entregue inteira, completa na mão do leitor, o leitor pode recorrer àquela história de que eu leio quando tiver tempo, né? Eu leio quando tiver vontade, eu leio, sabe, Deus quando, né? Então a ideia de vir em fascículos dessa maneira, a gente vai criando uma obrigação no próprio leitor de ler realmente, né? Ah, não, imagina, se ele não lesse hoje, amanhã ia acumular 2 e aí, assim, sucessivamente, a leitura ia acabar ficando atrapalhada, né? E não se esqueçam que é uma forma de entretenimento. Então, imagina aquele horário que a gente senta em frente ao computador, ou que a gente senta em frente à televisão, ou que a gente pega o celular e fica indefinidamente falando, né, o celular, não existia nada disso. Então vamos fazer o quê? Vamos ler, ou então vamos conversar sobre o que nós lemos, né? Imagina que as pessoas sentavam realmente juntas, principalmente a família, existia, né, esse contato familiar que a gente praticamente não tem mais, e aí as pessoas conversavam sobre aquilo. Então o José de Alencar, ele é um leitor do povo, ele cai no gosto do público, e por esse motivo ele tem que ir diversificando a sua obra, para ele continuar, né? Por isso que ele tem uma obra tão extensa e com temas diferentes, inclusive é por isso que ele vai tratar de regiões diferentes também, né? Sempre no sentido de agradar o povo dele, a plateia, né, na verdade, dele, ok? Então, o que a gente tem que pensar de forma específica em relação a Iracema? Primeiro, a história de que ele vai trazer uma linguagem que é acessível para a época, né?
hoje a gente lê e fala assim, nossa, é tão difícil ler, mas é que na verdade ele construiu uma poesia em prosa. Então a gente vai encontrar dentro da linguagem do Iracema todos aqueles recursos que são típicos da poesia. Quais são esses recursos? As figuras de linguagem, né, elas são extremamente frequentes dentro do Iracema. Quais as figuras de linguagem que a gente vai encontrar, assim, com uma ocorrência muito grande? A metáfora, lembram que a metáfora, vamos relembrar rapidamente, a metáfora é aquela associação de ideias entre duas palavras. Então, eu substituo uma palavra por outra, associando a ideia que existe entre as duas. Por exemplo, eu falar que todos nós estamos carecas de saber. Né? O que significa isso? Que todo mundo sabe mesmo aquilo. Então, ao invés de eu falar, nossa, todos sabemos com certeza de alguma coisa, a gente fala que nós estamos carecas de saber. Mas isso não significa que nós estamos literalmente carecas, né? Isso significa realmente que nós estamos cansados de saber de alguma coisa. Então, substituir cansados de saber ou sabemos muito por carecas, ok? Essa é a ideia da metáfora. É uma comparação, mas sem utilizar aqueles conectivos típicos da comparação. Por exemplo, como, né? A comparação também a gente vai encontrar dentro do Iracema com bastante frequência, usando mesmo como, né? Ela é como tal coisa, certo? A gente vai encontrar a aliteração. O que é a aliteração? A repetição dos fonemas consonantais, a repetição frequente de uma determinada consoante. Para quê? Isso para produzir ritmo, para produzir melodia, para reproduzir harmonia naquilo que foi escrito, tá? Sempre no sentido de imaginar, a gente tem que imaginar que na verdade é um texto escrito em prosa, ou seja, dividido em parágrafos, mas que na verdade o grande desejo teria sido que ele tivesse sido escrito em poesia. Então, na verdade, por que o Iracema é uma grande obra representativa do José de Alencar? Justamente pelo fato dele ter escrito um texto em prosa, só que com essas características poéticas. A gente não vai encontrar isso em outros textos com essa facilidade. E para a época também era algo inovador. Quem queria escrever poesia, escrevia em verso. Quem queria escrever em prosa, escrevia em prosa. Né? Então a ideia era justamente, a ideia dele foi fundir os dois gêneros textuais, olha que interessante. E aí a gente tem essa prosa poética. Inclusive, alguns críticos da época chamaram o texto como prosa poética. O próprio Machado de Assis chamou Iracema de prosa poética. Então, por isso é que a gente vai ter um excesso de descrição, que é outro recurso, né, estilístico, e essas descrições extremamente adjetivadas, então a gente vai encontrar muito adjetivo, né? Normalmente as pessoas perdem a paciência com a leitura por conta disso. Nossa, precisava enrolar tanto para falar uma coisa tão simples. Sim, porque a ideia era justamente fazer arte, né? A partir disso que está sendo dito. E fazer com que o leitor compreenda que é uma peça de arte, uma obra de arte, isso daqui. Então, que trate com respeito, com carinho. Da mesma forma que se a gente pegar uma escultura, por exemplo, que é renomada, a gente pensa, né, de uma forma toda cuidadosa em relação a ela, mesmo que a gente ache feio, mesmo que a gente não goste inicialmente, mas a gente sempre pensa no trabalho que aquela pessoa teve em esculpir alguma coisa em mármore, em pedra-sabão, em qualquer coisa. Imagina o Cristo Redentor, né? Mesmo que você não seja católico, e mesmo que sendo católico você acha aquilo abominável, imaginem que aquilo tudo foi feito em pedra-sabão. Pedra-sabão é uma pedra extremamente macia e que para esculpir daquela forma deve ter dado muito trabalho, principalmente se a gente pensar na proporção daquilo tudo, né? Então a gente tem que olhar para aquilo com respeito e admiração, mesmo que para você não signifique nada, mas simplesmente pelo fato de ter dado trabalho para fazer, né? A gente tem que pensar, e principalmente pelo fato de que nós não somos capazes de fazer alguma coisa parecida, quem dirá melhor, né? Então a gente tem que olhar para a obra do José de Alencar, para Iracema, e olhar com o mesmo tipo de respeito, com o mesmo tipo de admiração. Será que eu seria capaz de fazer isso? Não, não seríamos, né? Porque hoje a gente seria muito mais direto, muito mais simples, porque a gente vive uma vida mais dinâmica. E aí a gente pode comparar, por exemplo, a linguagem que ele utiliza com a linguagem do Jorge Amado, né, em Capitães da Areia. É uma linguagem extremamente explícita, clara, não tem enrolação.
Por isso que é uma leitura que flui, né? Você começa a ler e vai embora, né? Não tem como ficar parando, porque é uma linguagem que realmente não vai utilizar desses recursos poéticos, não vai utilizar desses excessos. Inclusive, um dos críticos, que é um autor também contemporâneo ao José de Alencar, diz que há um exagero, há um excesso de coisas, mas tudo isso foi pensado, né? Foi elaborado. Ele, mesmo que ele não soubesse que seria uma grande obra dele, que depois nós estaríamos aqui em 2010, né, comentando sobre ele concebeu dessa maneira, ele pensou, eu quero adjetivar dessa maneira, porque eu quero que a pessoa que estiver lendo tenha a ideia exata do que era Iracema, do que a Iracema representou para o Martim, do que o Martim representou para a Iracema, e assim por diante, né? A gente pode pensar que deu a louca, né? Deu a doença da vaca louca no José de Alencar, e ele escreveu daquele jeito por ser rabudo, né? A gente pode imaginar assim. Mesmo quando a pessoa, as coisas não são tão bem planejadas assim, mesmo assim há um intuito dentro da pessoa que está fazendo alguma coisa. Esse intuito sempre é com o objetivo de atingir o público dele, né? Atingir da maneira correta. A ideia era justamente essa. Atingir como uma obra completa mesmo. Por isso, como uma pintura, né? Na verdade. Esse excesso aí de informações é justamente porque a gente cria uma cena mesmo, né? Como se fosse uma pintura na nossa cabeça enquanto a gente lê, ok? Então a gente vai encontrar esses recursos estilísticos que na verdade são poéticos dentro de Iracema, que é um texto em prosa, certo? O que mais que a gente vai encontrar de interessante, que é típico do romantismo, dessa primeira fase? A gente vai encontrar a idealização, né? Porque nós temos a idealização como uma das grandes marcas do romantismo, na verdade, e essa idealização vai acontecer em relação ao ambiente, né? Que é a natureza. A gente vai ter a supervalorização do ambiente em que os personagens estão inseridos, justamente porque são coisas naturais. Então, a gente não se esqueçam que o grande objetivo é criar o espírito de identidade nacional, é fazer com que o povo brasileiro olhe à sua volta e tenha orgulho daquilo que ele vê, né? É uma coisa que nós não conseguimos fazer até hoje. Em 2010 a gente olha e a gente tem mais vergonha do que orgulho, inicialmente. Pode ser que depois, ou pode ser que quando a pessoa fique fora, o Ricardo pode falar disso, né, Ricardo? De ter ficado fora, provavelmente você ficou pensando, nossa, no Brasil isso é mais legal, no Brasil tem coisas que aqui não tem, né? Então, provavelmente você saiu sentindo mais vergonha do que orgulho e voltou sentindo mais orgulho do que vergonha, né? Porque embora a gente tenha elementos extremamente negativos, tem outros extremamente positivos que compensam, né? Então a ideia era justamente essa, criar esse espírito aí de nacionalidade, né? De aguçar, na verdade, esse espírito de nacionalidade. Então a gente vai ter a supervalorização da natureza e vamos ter a supervalorização da criação da raça brasileira, que é justamente essa história do encontro do homem branco com o homem indígena, né? E a partir disso, então, para se criar o orgulho da própria raça, a gente vai ter que criar toda uma história para o homem branco e toda uma história para o homem indígena. E toda uma história para esse encontro, é óbvio, né? Então, dentro disso, a gente vai ter a idealização máxima desse encontro. Nossa, vai ter que ser um encontro muito marcante, né? E aí a gente vai ter toda a história da Iracema concebida sob essa perspectiva. Tem que ser o grande encontro para que o povo brasileiro seja caracterizado da maneira como a gente quer, da maneira como a gente espera que os próprios brasileiros se vejam, né? Daqui por diante. Então a gente vai ter realmente nisso. E aí existem várias interpretações, várias brincadeiras que são feitas, brincadeiras no bom sentido, né? Com o próprio nome da obra, né? Porque a gente tem o Ira mais Sembi, que seria lábios de mel, né? A gente tem um anagrama, se a gente recombinar aí as letras do Iracema, que seria América, que seria realmente o propósito maior da obra, realmente, da confecção da obra, que é a gente atribuir
a própria história uma forma alegórica. Então, tudo que nós vamos falar que aconteceu com esses dois personagens, que foram os protagonistas, Martim e Iracema, na verdade nós estaremos falando do Iracema, personificando a América, de uma forma geral, não só a América do Sul, mas a América de uma forma geral, e o Martim personificando o povo europeu, não só o português, mas o povo europeu de uma forma geral. Então, o que a gente tem? A América, que na verdade é Iracema, né, no início da nossa narrativa aí, ela é pura, né, pura no sentido, na verdade em todos os sentidos, ela é pura fisicamente falando, ou seja, ela é virgem, e ela é pura culturalmente falando. Por quê? Ela só tem a cultura dela, ela só conhece aquilo que o povo dela faz, né? E aí ela é a expressão máxima da cultura dela, justamente porque ela é sacerdotisa da tribo dela. Então ela é a virgem que vai preparar uma certa bebida que é dada para o chefe da tribo, né, o feiticeiro da tribo, o chefe da tribo e todos os outros guerreiros. Então ela é pura nesse sentido, inicialmente. O Martim, que é a personificação do povo europeu, ele é a síntese de todas as virtudes possíveis. Por quê? Ele é respeitoso, ele é íntegro, ele tem a questão da moral, e principalmente da moral cristã, porque ele não aceita uma relação de bigamia, por exemplo, ele realmente respeita todos os preceitos cristãos, representando realmente aquilo que o europeu queria fazer uma imagem dele próprio, né? E aí, quando esse povo europeu entra em contato com o povo indígena, há realmente aquela questão da colonização, que é a dominação, né? Então, a partir do momento que a Iracema se apaixona pelo Martim, ela se deixa dominar por ele. Por quê? Ela perde a virgindade dela e ela perde a ingenuidade dela. Por quê? Ela perde todos os valores que ela tem, da cultura dela, os valores pessoais, ela joga fora em nome desse amor. Ou seja, ela se deixa dominar, né? Assim como a América toda se deixou dominar pelo colonizador europeu, né? Ela se vende, na verdade, ela deixa a sua cultura para adquirir uma cultura que não é a sua, original. E é o que acontece com a Iracema, né? Tanto é assim que no final, início, porque o início da narrativa começa pelo fim, né? A gente tem a destruição da Iracema. A Iracema morre, a morte da Iracema é uma metáfora também para a questão da colonização, para a morte da cultura indígena. Então a gente tem a destruição total da cultura indígena por conta desse encontro do povo europeu com o povo indígena. Então, na verdade, é como se nós tivéssemos a seguinte visão. A cultura indígena é extremamente forte, porém ela é pagã, né? A gente pode esquecer isso, que o grande pensamento europeu é a questão do cristianismo mesmo. Então, embora seja um povo valoroso também, que a gente vai ver em várias passagens da Iracema sendo valorizada nesse sentido, um povo valoroso, um povo guerreiro, um povo corajoso, um povo que também respeita os seus preceitos, os seus valores, né? Embora seja tudo isso, é uma cultura inferior. Olha que ruim, por isso que ela se deixa dominar, por isso que ela se deixa cristianizar, por isso que ela se deixa catequizar, e aí ela se transforma em algo que é a mescla, né, na verdade, da cultura do europeu, que seria a perfeição, né, e seria também a personificação dos preceitos, da moral, da força, da coragem, da honra, né, pessoal, e aí com a mescla disso nasce o povo brasileiro. Então a gente tem essa interpretação, a gente tem isso dentro do livro, justamente pela própria maneira que José de Alencar tratou a narrativa. Do que eu estou falando? Em várias passagens a gente vai ter a sugestão de uma lenda, né, de fato, porque ele começa o livro falando disso, da formação do povo cearense, é a lenda do Ceará, o Iracema, né? Já vou explicar por quê. Em outros momentos nós temos aquela sugestão das narrativas orais que eram passadas, né, de geração em geração. Sabem aquelas
lendas mesmo, aqueles mitos, né, que são passados de povos antigos para os povos mais novos, de forma oral, com aquela história de era, né, parece que era uma vez, aconteceu, sem marcação certa de tempo, né, de espaço. Isso é importante também, justamente para indicar aquela questão fantasiosa, mitológica, bem parecida com conto de fadas também. Então a gente tem, na verdade, na obra, tanto a alegoria do fato da colonização das Américas, principalmente da Central e do Sul, né? Como também do fato de que seria a formação do povo brasileiro. Então serviria como o livro de Gênesis, né, na Bíblia. Seria a Gênese, ou seja, a origem do povo brasileiro. E esse povo brasileiro personificado no povo cearense. Por que será que o José de Alencar fez isso? Porque ele era cearense, né? Então é claro que ele puxou a sardinha para o lado dele, né? Claro que a gente não pode esquecer que os primeiros encontros entre europeus e indígenas no Brasil aconteceram na região Nordeste. Pode ser que o primeiro brasileiro, realmente que seria, né, o encontro do indígena com o europeu, tenha acontecido lá no Ceará? Pode, mas também pode não ser, né? Pode ser viagem. Outra daquelas perguntinhas que a gente vai fazer para Deus, né? Depois que morrer, vocês perguntem para Deus. E aí, o primeiro brasileiro que nasceu no Ceará mesmo, né? Será que o José de Alencar estava certo? Ou ele quis supervalorizar a ele próprio, né? Já que ele era cearense. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, a ideia é justamente a ideia de origem do povo brasileiro a partir do nascimento do filho de Iracema e Martim. Certo? Então a gente tem dentro desse contexto as possíveis características que podem ser cobradas de vocês numa questão mais elaborada de vestibular, numa questão como a Unicamp faria, por exemplo, como a FUVEST faria. Pouco provável que a Unesp busque essa perspectiva aí. A Unesp normalmente trabalha mais com personagens mesmo, com enredo, né? É difícil ela falar mais das características gerais, da forma como a obra foi concebida, da forma como a obra foi escrita, né, na verdade. Mas ainda assim, pode ser que apareça para vocês, tá? Então a ideia é justamente dar uma explicação inicial aí. Outra coisa importante que pode aparecer para vocês é o seguinte: existem vários gêneros dentro desse texto, né? Então, não se esqueçam que a gente tem gêneros, aquelas formas de apresentação do texto, ok? Por que eu estou falando isso? Quem leu vai lembrar. O livro, ele é aberto com uma carta. Então, como assim? A gente tem a narrativa e carta, é uma coisa estranha. Realmente, a gente tem a abertura do livro através da carta, aí a gente tem a narrativa e, por último, o fechamento do livro é com outra carta. Que cartas são essas, meu Deus do céu? Já vou explicar, porque existem outros gêneros ainda. Então, nós temos a carta, 10h30 já. Nós temos a narrativa, e nós temos dentro da narrativa as notas de rodapé. Quem leu sabe do que eu estou falando, né? Ou quem já viu, pelo menos, folheou o livro, ou viu o livro na internet. Inclusive, acho que eu coloquei lá para vocês, né? No portal. Justamente teve a oportunidade de verificar isso, né? E tem a questão de mistura entre poesia e prosa. Então a gente tem, percebam então o quão importante é essa obra, né? Porque ele é um autor que teve habilidade suficiente para mesclar gêneros diferentes numa mesma obra e gêneros absurdamente diferentes. Isso que é interessante, né? Porque se nós fôssemos convidados a escrever uma narrativa e abrindo essa narrativa uma carta, a gente ia se perder completamente, né? Com certeza. Então a gente vai ter essa característica que é importante. Que cartas são essas então? É o seguinte, uma das tias do José de Alencar é casada com um político da época, né, que na verdade ele seria o futuro visconde, doutor Jaguaribe, e aí ele passa a se corresponder, o José de Alencar passa a se corresponder através de cartas com esse doutor Jaguaribe. Inclusive vocês vão ver lá como vocativo da carta o doutor Jaguaribe, né, então essa pessoa é um tio, né, por associação lá com a tia dele, né, com a tia mesmo, né, que tem o laço sanguíneo com José de Alencar, que passa a se corresponder com ele. E por que, então, essa história de envolvimento de política com ele?
A gente não pode esquecer que a maioria dos autores, né, brasileiros, até um determinado momento, tinham outras profissões também. Não é diferente com José de Alencar, ele é advogado, né, ele estudou direito, e aí também a gente não pode esquecer que no Brasil, até um determinado momento, a maioria das pessoas que eram formadas em direito acabavam em algum cargo político, né? Então, o próprio José de Alencar também pleiteava um cargo político. E a ideia desse tio dele, Dr. Jaguaribe, era justamente ajudá-lo na sua campanha, né? Então, a partir disso é que eles travaram essa correspondência entre eles. E entre essas correspondências está justamente a explicação, né, do livro, do que é o livro. Porque foi justamente nessa fase em que o José de Alencar começou a escrever o Iracema. Então, ele abre a obra com a carta, como se fosse uma carta até para o leitor, né, na verdade, de explicação, e fecha a obra também com a carta de novo, como se ele estivesse conversando com o leitor. Inclusive, a gente vai encontrar essa conversa do José de Alencar com o leitor através das notas de rodapé. Porque o tempo todo ele nos convida a parar a leitura, nos convida não, né? Na verdade, ele nos orienta, né? Como quem diz, se você não observar o que está escrito no rodapé, você não consegue dar continuidade à leitura. E assim acontece mesmo. O que acontece nessas marcações de rodapé? Ele vai falar um pouco sobre questões históricas, ele vai falar um pouco sobre questões geográficas, né, de localização geográfica, ele vai falar um pouco sobre a própria leitura, sobre o próprio enredo, né? Então a ideia é justamente parar a nossa leitura como Machado de Assis começou a fazer, né, principalmente no realismo, de estabelecer um diálogo com o interlocutor, que é o leitor, né? A mesma coisa o José de Alencar vai fazer, mas na verdade ele não vai fazer no corpo da narrativa, ele vai fazer como esse outro gênero que são as notas. Então, por isso que a gente tem uma obra extremamente rica, justamente pelo fato de que ele conseguiu conversar com o leitor de 3 maneiras, no mínimo, né? 3 maneiras diferentes. Através da carta, através da narrativa e através das notas de rodapé. Então, são 3 formas de abordagem diferentes numa mesma obra. E sobre o mesmo assunto, porque ele não saiu em nenhum momento, né, do assunto para comentar outras coisas. Pelo contrário, esses comentários das notas de rodapé, eles vêm sempre no sentido de complementar a história, tá? Outro aspecto importante que eu acabei não falando para vocês é o fato de que a gente tem várias passagens históricas reais dentro do Iracema, né? O próprio Martim é um personagem que existiu. O próprio Poti é um personagem que existiu também, né? Então a gente, aqui, algumas lutas que eles travam entre eles, justamente, principalmente em relação à invasão dos holandeses, são fatos históricos. Então esses momentos, eles são narrados, vamos dizer assim, através das notas de rodapé. Porque é como se o José de Alencar quisesse tornar verdadeiro tudo aquilo que ele está falando em todo o restante da narrativa do Iracema. Não só nos momentos em que ele menciona fatos que realmente aconteceram, mas principalmente em todo o restante, né? Então é como se ele quisesse realmente fazer com que a história de Iracema fosse realmente a história da formação do povo brasileiro, realmente a formação da história do povo cearense. Então deixa de ser lenda, deixa de ser mito e passa a ser uma história verídica a partir do momento que ele dá veracidade, né? Mostra fatos reais e nos convida a buscar realmente, dentro da história mesmo, dentro dos livros de história, aqueles pontos em que ele chama a nossa atenção para momentos que realmente aconteceram, né? Para personagens que realmente existiram dentro da história. Então realmente aquilo que eu falei. É como se José de Alencar quisesse fazer com que a gente acredite que não é só um mito, não é só uma lenda, mas é algo que realmente representou a verdade, né? Como se ele falasse, realmente o povo brasileiro se originou desse encontro entre Iracema e Martim, e o povo brasileiro se originou ali, na figura do Moacir, né? E dali a gente tem a explicação
para vários tipos de comportamento do povo brasileiro e principalmente por essa história de que sou brasileiro, não desisto nunca. Parece propaganda do Lula, né, do PT, mas é bem essa história de que é um povo forte, é um povo guerreiro, porque ele nasceu da união de dois povos extremamente fortes. Embora o que tenha prevalecido tenha sido a cultura europeia por conta da história do cristianismo, né? Então, além de tudo, somos uma grande nação cristã, como realmente nós somos, né? Nós somos o segundo país em número de católicos do mundo. Então, isso não é uma coisa à toa, né? Tem um porquê, tem uma fundamentação teórica. Claro que a fundamentação não está no Moacir, né? Mas a fundamentação está justamente no nosso processo de formação, ok? Então, os aspectos gerais, assim, da obra, que a gente tem que comentar, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que saber, ir para as provas sabendo, são esses. Agora, do enredo, propriamente dito, claro que a gente não vai conseguir falar agora, né? Falar hoje. Mas eu já posso adiantar outras figuras para vocês, né? Por exemplo, eu já mencionei dois que eu não falei, só mencionei. Então, do Iracema acho que ficou bem claro, né? Ela vai ser, né, na verdade, a personificação do nosso herói nacional. Na verdade, ela vai ser a heroína nacional, né? O que não era comum também para a época, então José de Alencar vem inovando por esse motivo, porque herói nacional era o homem, né? A mulher era aquela visão que a gente já comentou. A visão era, a mulher tinha aquela questão da delicadeza, né, da pureza, da ingenuidade. Ela tinha uma função bem de ser musa inspiradora, né, na verdade. A Iracema não, a Iracema foge totalmente essa regra, assim como a nossa Capitu, né, que ela consegue manipular as coisas todas. A Iracema também, ela foge à regra, porque ela decide, é ela quem faz as coisas acontecerem, ela não fica esperando por ninguém, ela não é delicada, muito pelo contrário, ela é guerreira, né? Então ela não tem nada a ver com aquele ideal de donzela, né? Ela é bem diferente desse modelinho padrão, né? O Martim, a gente já falou dele também, que é a questão do guerreiro europeu, então ele seria, na verdade, uma das origens do nosso herói nacional. Ele traz todos os valores bons cristãos do continente europeu para cá. Inclusive o Martim, ele é enviado para cá para isso, para fundar uma cidade numa das capitanias hereditárias. Então ele iria fundar uma cidade justamente para que a gente ocupe o território e não deixe que o território seja invadido por outros povos europeus, né? Só que nessa vinda dele para cá, ele sofre um naufrágio, né? O navio em que ele está afunda e só ele sobrevive. Olha como ele é forte, né? Ele é a expressão realmente de alguém especial, porque se todo o restante que estava no navio morre, só ele sobrevive, ele realmente tem uma missão a cumprir, certo? O Poti, ele é irmão do chefe da tribo que é inimiga da tribo da Iracema. Então nós estamos falando de duas tribos. A tribo dos Tabajaras, que é a tribo da Iracema, e a tribo dos Pitiguaras, que é a tribo inimiga dos Tabajaras. Eles não se dão de jeito nenhum. Então o Poti é o melhor amigo do Martim, ele é irmão do chefe da tribo dos Pitiguaras. Ok? Ele é irmão do chefe da tribo que é inimiga da tribo da Iracema. Isso é extremamente importante, porque existe uma passagem do livro em que há um confronto entre as duas tribos, justamente por conta dessa amizade do Poti em relação ao Martim, certo? E aí, então, o Poti, ele também é uma figura histórica, né? Na verdade, o nome dele, depois que ele como que a gente pode dizer, depois que ele é totalmente dominado pela cultura europeia, portuguesa, ele é batizado com o nome cristão. Então ele abre mão da sua cultura pessoal, que é a cultura indígena, pitiguara, e se deixa batizar como cristão, e se deixa batizar com o nome cristão, né? O nome dele é Antônio Felipe Camarão, é uma figura histórica, ele existiu mesmo, e ele lutou ao lado do Martim, que também é histórico, né, como eu já falei, contra a invasão dos holandeses no Brasil. Então eles lutaram
em prol da coroa portuguesa contra a invasão dos holandeses, né? E daí tem toda uma história do nome dele também, que depois eu comento quando a gente for falar do enredo, né? O porquê que é Antônio, porquê que é Felipe, porquê que é Camarão, tá? O povo pitiguara, então, como eu falei, é um povo que é inimigo dos tabajaras. E por que, da onde nasce essa inimizade, né, entre os dois? É o seguinte, os tabajaras são os senhores dos vales, né? O que significa isso? Eles são um povo que está mais no interior do continente. E os pitiguaras são os senhores das águas, ou seja, eles são os povos que vivem, o povo que vive no litoral, né? Eles é que ocupam toda a faixa litorânea. E aí, é justamente por conta deles que a gente tem o favorecimento da entrada do branco para o continente. Por quê? Eles são um povo dócil, realmente. E aí, como a própria amizade do Martim, né, em relação ao Poti acontece, eles se dão muito bem com o povo branco, com o povo europeu. E aí, obviamente, eles permitem a entrada, né, a invasão, vamos dizer assim, do povo colonizador. Então, por isso que a gente vai ter uma inimizade muito grande entre tabajaras e pitiguaras. E aí, dessa inimizade, nasce um apelido que os tabajaras dão para os pitiguaras, que é potiguaras. Então, quem já leu, né, que tem pitiguara, potiguara, e agora, são coisas diferentes? Não, é a mesma coisa, o mesmo povo, porém, o povo tabajara põe esse nome de potiguaras nos pitiguaras. Então, pode ser que alguma questão faça referência a pitiguara ou potiguara. Só tem que lembrar que o verdadeiro nome dos pitiguaras é pitiguaras, ok? Que significa senhores das águas. E os potiguaras significa comedores de camarão. Por que eles são comedores de camarão? Porque eles moram lá no litoral. Então, seria um apelido pejorativo, né, que os tabajaras deram para os pitiguaras. E aí eles vão se tratar realmente como potiguaras, né, nessa história. Aí nós temos o Araquém, que é o pai da Iracema. Ele é o feiticeiro da tribo, né, ele é o pajé da tribo. E não é o chefe, né? Ele é o pajé, então é aquela funcionalidade de comunicação direta com o Deus deles, que é Tupã, né? E a partir dessa comunicação é que ele dá as instruções, as ordens, as previsões, inclusive, né, do que vai acontecer. Araquém. Isso. E a gente tem o Caubi, que é o irmão da Iracema, que vai ser morto, inclusive, nesse conflito entre tabajaras e pitiguaras por causa da Iracema e do Martim. E a gente tem o Irapuã, que é o chefe da tribo da Iracema. E olhem só que coisa interessante. Embora a Iracema fosse a sacerdotisa, ou seja, ela jamais poderia deixar de ser virgem, o Irapuã, que é o chefe da tribo dela, é apaixonado por ela. Então a gente vai ter um conflito grande também dos tabajaras em relação ao Martim, em relação aos pitiguaras, por conta dessa relação. Porque o chefe, ou seja, o grande guerreiro da tribo tabajara, é apaixonado pela Iracema. E a Iracema, mesmo tendo esse impedimento, né, de ser sacerdotisa e ter que continuar virgem, ela passou por cima desse impedimento para ficar com uma outra pessoa que não era ele. E essa outra pessoa, um branco. Quer dizer, muitos problemas, né? Já que eles têm uma relação ruim com o homem branco. Quem tem uma relação próxima com o homem branco é o pitiguara e não o tabajara. Ok? Então, são alguns aspectos aí que são importantes para o entendimento completo da obra. Vou encerrar por aqui, por hoje. Aí na nossa próxima aula, que provavelmente seja amanhã ou quarta, eu finalizo essa obra para a gente poder dar continuidade. Ok? Boa noite para vocês. Beijinhos para todos. O pitiguara era o senhor das águas. E o tabajaras era o senhor do quê? Dos vales.